Graças a Deus, estamos de volta, vamos dar continuidade às nossas videoaulas, de pneumatologia. Espero que vocês já tenham assistido as duas primeiras, espero que vocês estejam estudando todo o material que a gente já passou para vocês. E eu espero que vocês sejam ágeis, não deixem para a última hora para fazer as suas atividades. Então hoje vamos dar continuidade. Na semana 3 eu gostaria apenas de trazer um texto da palavra que tem a ver com o assunto que nós vamos tratar hoje. 1 João, capítulo 2, versículo 20, diz o seguinte: mas vocês têm uma unção que procede do santo, e todos vocês têm conhecimento. Ou seja, esta unção que nos dá conhecimento é o Espírito Santo. Por isso, Paulo vai afirmar uma coisa interessante. De fato, vocês se tornaram nossos imitadores do Senhor, apesar de muito sofrimento, receber a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 1, verso 6. Então, a palavra que vem do Espírito Santo nos dá esse conhecimento que precisamos. Então, hoje nós vamos estar tratando sobre as obras do Espírito Santo, a parte primeira, tá certo? São duas aulas acerca das obras do Espírito Santo. Bom, segundo Berkoff, ao passarmos da cristologia para a soteriologia, passamos do objetivo para o subjetivo. Isso quer dizer que passamos da obra que Deus realizou por nós em Cristo e que é, em seu aspecto sacrificial, uma obra concluída, para a obra que Ele realiza no correr do tempo, nos corações e na vida dos crentes. Então veja bem, nisto Berkoff deixa claro que na elaboração desta doutrina também devemos ser guiados pela Escritura. Isso é um primeiro ponto que ele vai defender dentro desse contexto acerca da obra do Espírito Santo. Um segundo aspecto: a Escritura nos ensina a reconhecer certa economia na obra da criação e redenção e autoriza o que falamos do Pai e da nossa criação, do Filho e da nossa redenção e do Espírito Santo e da nossa santificação. Então, Berkoff fala de quê? Das operações gerais e das operações especiais do Espírito Santo. E ele diz que a Escritura mostra claramente que nem todas as operações do Espírito Santo são parte integrante da obra salvadora de Jesus Cristo. Então, naturalmente, a soteriologia está interessada unicamente na sua obra redentora, mas para compreendê-la bem, é altamente desejável dar alguma atenção às suas operações mais gerais. Então, veja bem, gente. Primeira coisa que a gente vai analisar aqui são as operações gerais do Espírito Santo, tá certo? Então, o que é isso? Extraordinárias demonstrações de poder, proezas de força, audácia também são reportadas ao Espírito de Deus. Por exemplo, os juízes que Deus levantava para a libertação de Israel eram evidentemente homens de considerável capacidade, de coragem e força extraordinária, mas o verdadeiro segredo das suas realizações estava não neles, mas no poder sobrenatural que lhes sobrevinha. Então, observe aqui. Aqueles homens de Deus que a gente sabe que eram homens capazes, que eram homens que tinham um porte, que eram homens que estavam preparados, eles tinham êxito naquilo que eles faziam para Deus, não era por causa da sua capacidade, mas era da ação do Espírito Santo de Deus em sua vida. Nós podemos até dar um exemplo: Sansão. Sansão era um homem que tinha poder extraordinário. E algumas pessoas até dizem que o poder de Sansão estava no cabelo. O poder de Sansão não estava no cabelo, gente. O poder de Sansão estava na ação do Espírito Santo. Por que então perdeu a força quando cortou o cabelo? Porque ele era nazireu de Deus, e o nazireu de Deus não podia passar a navalha no seu cabelo, senão ele rompia aquela aliança que existia. E então, o que aconteceu foi que ao cortar o seu cabelo, ele rompeu a aliança, o Espírito Santo se ausentou dele e ele não teve mais todo aquele poder que ele tinha para exercer as suas tarefas. Então veja que, repetindo só um pouquinho disso que eu disse, o verdadeiro segredo das suas realizações estava não neles, mas no poder sobrenatural que lhes sobrevinha. A Escritura diz repetidamente que o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre os juízes. E aí tem alguns textos para vocês conferirem. Há também claro reconhecimento da operação do Espírito Santo na esfera intelectual. Por exemplo,
Eliú fala disto quando diz, na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz entendido. Jó 32, 8. Esse sopro do Espírito Santo, aliás, de Deus, diz respeito ao Espírito Santo. Preste atenção nisso. O Espírito do Senhor é igualmente descrito como qualificando homens para diversos ofícios. O Espírito foi posto e repousou sobre quem? Os 70, que foram nomeados para assistir Moisés no trabalho de governar e julgar o povo de Israel. Então, quando Moisés escolhe os 70, o Espírito do Senhor repousa sobre eles e passa a dá-los capacidade para que eles pudessem julgar tanto quanto Moisés tinha essa capacidade dada por Deus. As operações gerais do Espírito Santo referem-se às obras da criação e também às obras da providência. Nestas, ele origina, mantém e dirige toda a vida natural, concedendo dons e restringindo o poder do pecado na realização do plano eterno de Deus. Essa é a parte crucial das operações gerais do Espírito Santo. E eu vou repetir para que você possa memorizar bem esse texto aqui. Tá certo? Essa frase aqui que eu coloquei para vocês, memorize bastante. Nestas, ele origina, mantém e dirige toda a vida natural, concedendo dons e restringindo o poder do pecado na realização do plano eterno de Deus. Então, essas são as operações gerais do Espírito Santo. Há também as operações especiais do Espírito Santo, tá certo? Vamos ver um pouquinho sobre isso. Paulo testemunha acerca da ação do Espírito em nós quando diz em Romanos 8,11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, uma coisa que eu quero que vocês aprendam de uma forma muito especial: as operações especiais do Espírito referem-se à operação da redenção, onde ele aplica a obra de Cristo nos escolhidos do Pai. Eu vou repetir para que vocês entendam bem com relação às operações especiais. Veja bem, as operações especiais do Espírito referem-se à operação da redenção, onde ele aplica a obra de Cristo nos escolhidos do Pai. Então veja que nas operações especiais do Espírito Santo, ele vai trabalhar na questão da redenção do homem. Isso é uma operação especial do Espírito Santo. Nestas, então, ele concede unicamente pela graça os dons da fé e do arrependimento, preservando a salvação pela sua comunhão permanente durante toda a vida terrena do crente. Com a sua operação especial, o Espírito Santo sobrepuja e destrói o poder do pecado, renova o homem à imagem de Deus. E aí ele completa fazendo o quê? Capacitando o homem a prestar obediência espiritual a Deus, a ser sal da terra, a ser luz do mundo, e um fermento espiritual em todas as esferas da vida. Então essa é a operação especial do Espírito Santo na vida daqueles que estão sendo redimidos pelo Senhor, que estão sendo alcançados pelo Senhor, que estão sendo salvos pelo Senhor, estão sendo transformados e até santificados pelo Espírito Santo. Por isso é uma obra especial. O terceiro ponto que a gente vai trabalhar são as profecias sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento. Existem, claro. Primeiro aspecto importante que eu queria que vocês aprendessem através dessa aula: a unção do Espírito no ministério de Jesus Cristo, Isaías 61. Isso é uma profecia. O que é que diz o texto? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então, isso era uma profecia dada por Isaías, uma profecia messiânica. Estava falando do Messias, do poder que o Messias teria através do Espírito Santo. E aí esse poder do Espírito Santo é sobre o homem, Jesus Cristo. Vocês sabem que a gente já aprendeu sobre isso. Jesus era um homem de duas naturezas. Ele tinha uma natureza divina e ele tinha uma natureza humana. Tá certo? Uma não atrapalhava a outra. Um segundo aspecto é o conhecimento. Lá em Isaías 11:1-2 diz: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes sairá um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do
Senhor. Então veja que é outra profecia que está falando especificamente aqui sobre o conhecimento. Há um terceiro aspecto, a salvação do povo de Deus. Isaías 44:3 diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Então veja que aqui a gente está tratando de uma profecia que era dada acerca da salvação de Deus, ou do povo de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Quarto e último ponto é a promessa do Espírito Santo no Novo Testamento. Existe? Claro que existe. Antes de sua morte, Jesus prometeu que ele e o Pai enviaria a seus discípulos outro Consolador, ou Paráclito, ou Paracletos, que seria o Espírito Santo. O fato de Jesus prometer outro Paracleto indica que Jesus foi o primeiro deles e promete outro que irá proceder à aplicação e manutenção de sua obra. Agora eu quero que vocês entendam uma coisa, presta atenção aqui. O ministério do Espírito Santo é um ministério relacional e pessoal, o que implica na pessoalidade do Espírito. João, no capítulo 14, versículo 16 e 17, ele vai dizer assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco, e ele estará em vós. Então veja bem, dentro desse contexto aqui, o fato de Jesus prometer outro Paracleto indica que Jesus foi o primeiro e promete outro que irá proceder à aplicação. Então está falando da pessoa de quem? Da pessoa do Espírito Santo que viria como Consolador. Isso era uma profecia que Jesus deu e que se cumpriu, e que nós sabemos do cumprimento dessa profecia nos dias atuais através de cada crente que está sendo empoderado por esse Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Primeiro, para ser realizado nele a obra da redenção e para que ele possa também fazer a obra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Concluindo, após sua ressurreição, Jesus coloca o Espírito sobre os apóstolos, a fim de que o recebessem como um dom de Deus para a realização da obra a eles destinadas. Os apóstolos não receberam somente a ousadia através do Espírito, mas também foram guiados pela instrução do Espírito em seu ministério. Presta atenção nisso aqui, que isso aqui é importante, tá certo? Veja bem, vou repetir. Os apóstolos não receberam somente a ousadia através do Espírito, mas também foram guiados pela instrução do Espírito em seu ministério. João 16, 13 e 14 vai dizer o seguinte: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E mais, ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vos-lo-á de anunciar. Então veja que a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, na vida da igreja, tem sido muito importante, porque através do Espírito Santo, ele tem feito com que as pessoas conheçam acerca de Jesus Cristo e do seu grande sacrifício na cruz do Calvário, que é uma obra maravilhosa de redenção, que foi executada em Cristo e que hoje está sendo implantada no coração das pessoas através do Espírito Santo. Então, que Deus possa abençoá-lo, que Deus possa fazer com que você entenda, compreenda, perceba e viva, tá certo?